Se você tem o costume de dormir com a janela aberta durante a noite, depois desse vídeo aqui, nunca mais tu vai fazer isso. Oi, eu sou a Victoria Reile e a história desse cara tá viralizando pelo México, então vou fazer ela viralizar aqui no Brasil também. Peço desculpas, eu tô meio rouca, mas é pra vocês entenderem o que eu tô falando. Esse cara disse que morava em uma casa muito antiga, daquelas casas vintage que tem janelas gigantescas espalhadas pela casa. No relato desse cara, ele conta que na época ele ainda morava com os pais dele e certa noite os pais dele saíram pra uma festa de casamento na qual ele não iria. Então ele concordou em ficar em casa, já que os pais voltariam cedo na manhã do dia seguinte. Ele conta que como ficou sozinho em casa, ele ficou fazendo hora pra dormir. Ele não queria dormir tão cedo, então ele ficou no sofá, vendo vídeo na internet, depois foi pro quarto dele, ficou vendo vídeo na internet, mexendo no celular o tempo todo, até que percebeu que tava com insônia e sem nenhuma vontade mais de dormir, mas também já tinha enjoado de mexer no celular. Ele disse que como a casa era muito grande e muito antiga, era comum que a madeira fizesse barulho, como se quando você andava pela casa dava pra escutar por conta da madeira velha do chão. Então ele disse que quando escutava qualquer barulhinho assim na casa, ele não sentia medo, afinal a casa era muito velha e no quarto dele tinha uma janela gigantesca de vidro que ele sempre deixava aberta durante a noite por conta do calor. Só que obviamente tinha uma cortina na frente da janela, né? Então a cortina ficava fazendo barulho por causa do vento que entrava dentro do quarto. Ele conseguiu dormir, só que ele disse que tirou só um cochilo porque foi acordado com um barulho na janela, como se batesse assim no vidro que ficava ao cantinho fechado. Ele disse que aquele barulho persistia e ele se virava para um lado e se virava pro outro e aquele barulho não passava. Mas como eu falei pra vocês, ele disse que a casa era antiga, então ele não tinha medo dessas coisas. Porém, uma dessas cochiladas que ele deu, que ele virou pro lado esquerdo em direção à janela, que ele colocou o olhar dele na janela, ele congelou. Tinha uma palma da mão no vidro da janela, que estava afastada assim, como se a janela estivesse fechada só pela metade. Claro que ele ficou apavorado, pensando, meu Deus, estão tentando invadir a minha casa. Só que ele tava com medo de se mexer e o que quer que fosse aquela coisa entrasse dentro da casa dele e fizesse algum mal a ele. Ficou pensando, meu Deus, o que é que eu faço? E quando ele prestou mais atenção, ele notou que a mão era vermelha. Mas não vermelha de você ter pintado a mão de vermelha. Era vermelha de líquido vermelho, tava muito machucada. Um pedaço de carne, era tipo isso, carne vermelha, era tipo isso a mão. Ele conseguiu levantar e se aproximar da janela porque ele disse que a mão era muito estranha. Além de parecer um pedaço de carne, os dedos eram muito longos e terminavam em garras afiadas. Quando ele se aproximou, aquela mão se aproximou de uma vez dele, ele teve que desviar para não ser machucado. Ele até piscou algumas vezes pensando, meu Deus, eu só posso estar sonhando, isso não é real. Só que aquela mão continuava tentando machucar ele. Espera que antes de continuar o vídeo vocês mandaram eu testar a 9D. Eu testei, olha o valor que eu consegui fazer com R$40. Sim, eu joguei R$40 porque eu sempre jogo na 9D e eu nunca me decepcionei. A 9D é muito popular, mais de 50 mil pessoas jogando online ao mesmo tempo. Ela é legalizada no Brasil, então tu pode jogar tranquilamente. Se tu quiser ter a possibilidade de ganhar uma grana na 9D, assim como eu ganhei, é só tu clicar nesse link aqui, ó. Mas não esquece, viu, que tu tem que ser maior de 18 anos e tem que jogar com responsabilidade. Quando virou e abaixou pra pegar o celular e clarear com a lanterna pra ver se via melhor aquilo, se ele não tava enganado, a mão simplesmente desapareceu. Ele até imaginou que poderia estar sonhando, mas no dia seguinte, o vidro da janela tava cheio de marcas de arranhões, como se alguém com garras muito afiadas tivesse passado as unhas ali. Até hoje ele não sabe se foi uma demônia ou foi alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto. Mas e aí, o que vocês fariam no lugar desse cara? Deixa aí nos comentários que eu tô curiosa pra saber. E não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.